Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não volta, mas vem irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar sementes, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplanais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele,
Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100 a 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouçam. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouves, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, e de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. O Evangelho inicia o discurso em parábolas, onde Jesus apresenta a natureza do reino. Senta-se como verdadeiro mestre para ensinar através da parábola do semeador, tirada da vida cotidiana dos camponeses. Partes da semente não produziam frutos, porque caía em terreno impróprio, ou não encontrava condições adequadas para o crescimento. Mas muitas sementes caíam em terra boa e produziam frutos 100, 60, 30, conforme a qualidade do solo.
Assim, Jesus mostra a eficácia da semente do reino da palavra de Deus, não obstante as dificuldades. Como o semeador que espalha generosamente a semente, Jesus é enviado pelo Pai para oferecer a salvação a toda a humanidade. Os que partilham do caminho de Jesus e assimilam a proposta do reino transforma-se em terra boa, própria para produzir uma colheita abundante. Felizes são vossos olhos porque vê e vossos ouvidos porque ouvem. Sim, tudo canta e grita de alegria quando vemos o mundo e o nosso viver a partir do olhar de Deus. Já perceberam que sempre que nos entristecemos é porque algo que desejávamos, projetos nossos, vontades nossas não aconteceu. Nunca ficamos tristes por algo que não nos atinge, mas quando algo acontece e atrapalha nossos planos, aí ficamos furiosos. Não importa qual seja a intervenção que está nos atrapalhando. Hoje Jesus nos fala um pouco de como se dá a descoberta desse mistério da vida, alegre em Deus, tal como a semente lançada na terra, a palavra de Deus é lançada em nossos corações. Mas os frutos que produzirá vai depender de como cada um de nós vai receber essa semente da palavra. Sejamos corações generosos, prontos para acolher essa vida nova que Deus nos oferece, mudando nossa vida e deixando a tristeza e os sofrimentos por causa das coisas deste mundo para trás. Tudo canta e grita de alegria. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão.